o maior intelectual. É verdade, ele já pensando em todas as coisas que ele participa, ele seria um dos maiores intelectuais. Eu acho que ele tinha que amarrar uma escuta nele e circular. Não, legal. Se a biologia descobrir isso, vai tentar uma técnica de transformar tudo que ele descobriu em memórias em algo. Todo dia tira. Não, uma microcâmera. Eu tô joia. Tá na unidade. Gente. Esperar o som. Profissional, quando falava com a universidade, moradia, e nós estamos com a universidade também. Eu queria já agradecer desde o início a abertura que ela deu. Ela foi muito simpática, logo no primeiro e-mail ela já dispôs a vir. Eu agradeço pessoalmente, obrigado. E o Alessandro vai falar um pouquinho da moradia da Federação Carlos. Eles também contribuíram para conquistar o espaço deles. E lá eles têm uma gestão junto com a reitoria. Estão conseguindo levar, tem uns probleminhas, mas lá está tudo certo. Ele vai falar um pouquinho com essa experiência lá também. Bom, eu primeiro queria estar agradecendo a oportunidade, né, de poder estar aqui. E queria dizer assim que foi um ímpeto que eu acabei aceitando o convite do Jefferson. Assim, o Bruno respondeu a mensagem depois eu pensei. Muito feliz. Estou rindo por isso. Eu estava num momento muito ruim, eu já estou num processo de estresse muito grande, assim, de tomar remédio para ficar acordado, tomar remédio para dormir, e até nessa coisa assim de não poder parar, né? Estou com licença médica e mesmo assim não poder parar. Fui ficando assim, sem a menor capacidade até de ouvir as pessoas, falar as coisas com sentido, né? E a partir da semana que vem mesmo, no meio do semestre, eu estou de fato me afastando durante alguns dias, porque de fato chegou no limite do limite do limite. Mas, por outro lado, eu também, quer dizer, há uma coisa adicional e que tem a ver, eu tenho bronquite alérgica, né? E é exatamente nesse processo de estresse, essas coisas se deflagram, né? Então, eu estou com uma capacidade respiratória bastante limitada. Então, eu vou ficar meio ofegante, mas vocês não vão se importar com isso. O que eu queria dizer é que, por outro lado, assim, de onde veio o meu ímpeto de aceitar o convite, né? Porque nesse momento, né, eu também estou mudando de residência pessoal. Eu tenho contrato de aluguel, estou mudando de residência, né? Isso tem a ver com a minha inquietação, ainda mais como mulher, né? Que a mulher tem todos os cuidados na mudança da residência. O homem não, ele joga as suas tralhas em qualquer lugar. Mulher não, né? Ela produz um ninho, ela se preocupa, né, com a coisa estética, etc. Né? Então, para mim, pessoalmente, também é um momento de trânsito relacionado ao tema de moradia, né? Então, eu falei, então, em que medida as minhas ansiedades, as minhas angústias, né, em conseguir, dessa vez, encontrar uma boa moradia, né, pode, de alguma forma, vir ao encontro das inquietações desse mesmo pessoal que está pensando, né, na sua moradia também, né? Então, talvez eu acho que daí foi o meu ímpeto, né, mais íntimo por ter aceitado esse convite, né? Eu não sei como é que nós brasileiros somos muito informais, né? E eu já venho de uma tradição acadêmica que eu acho assim que é uma tradição de que quanto menos improvisação, né, com maior formalismo a gente tenta concatenar o nosso pensamento, né, ainda mais quando a gente está sob uma situação de estresse como a que eu me encontro, né, mora a capacidade de se tornar inteligível o discurso da gente. Então eu queria que vocês me permitissem, por favor, estar lendo, né? Mas é porque, assim, com muito cuidado, não que o conteúdo seja bom, não é, né? Mas é que foi com muito cuidado que eu fiquei alinhando, né, essa nossa possibilidade de encontro no dia de hoje, né? Então eu queria me permitir ler a minha
esse encontro, ao me convidar, teve, do meu ponto de vista, um grande equívoco. Não tinha que ter me convidado, né? Foi só Primeiro porque eu não tenho uma vivência ou uma reflexão acerca de moradia estudantil. Eu nunca habitei um espaço designado como moradia estudantil. Segundo, porque aquilo que recentemente eu tenho escrito sobre, né, os comuns da Universidade Brasileira, né, ou são reflexões do senso comum, e por isso não se prestam a referenciar coisa alguma, ou porque os maiores expoentes nesse tipo de reflexão estão indo numa direção muito contrária daquela, né, que é aquela que eu própria defendo, né? Então, só me resta pensar que vocês me chamaram aqui porque vocês gostariam que eu esclarecesse os fenômenos relativos a sofás brancos d'água e poltronas verdes de veludo. Sofá branco d'água é aquele que eu tenho na minha casa. Eu que sou uma professora, dessas que está sem reposição salarial há muitos anos, e eu comprei a muitas custosas 8 prestações, né? É um lindo sofá, é visível o conforto que ele proporciona, porém esse conforto não é viável, né? A sua dona, que sou eu, não deixa ninguém sentar nele, né? A penosa fiscalização dos traseiros de quem se atreve a fazê-lo deixa a sua proprietária, né, do sofá e os proprietários dos traseiros, né, muito constrangidos, né? Naquele apalpar em busca de objetos eventualmente perfurantes, né? E logo os proprietários dos traseiros vão-se embora sem desfrutar o conforto tão prometido do sofá, perdendo mesmo a sua função, se não perdendo mesmo a sua dona, a amizade daqueles que ela recebe em sua moradia. Ela tem se tornado uma pessoa amarga, solitária, com seu sofá branco de água. Já o caso que envolve poltronas verdes de veludo é diferente. Deu-se que a dita docente, um dia recebida no gabinete da atual gestão da reitoria de sua universidade, foi convidada a sentar-se em uma poltrona e, desfrutando do conforto dessa poltrona, manifestou ao chefe do gabinete o quão prazeroso seria sentar-se ali todos os dias úteis, né? Ao que o chefe de gabinete da reitoria decidiu que a poltrona iria para o espaço de trabalho desta docente. A naturalidade com que isso foi dito vinha com uma explicação. Seu espaço de trabalho, professora, é também um espaço da casa a que o senhor reitor comanda e preserva. Deu-se ainda que o reitor recém-eleito desta universidade veio um dia ao pequeno espaço de trabalho de sua subordinada. Veio tomar pé de como eram as coisas por ali, experimentar o café que ela própria fazia aos seus convidados, entre outros. Admirou-se o reitor, não do café que ela fazia, pois estava horrível, mas o cuidado dela com as instalações. Virando-se o mesmo na direção da poltrona verde de veludo, que deveria, por tradição, estar no seu gabinete da reitoria, indagou-lhe o reitor da efetividade da sua serventia à docente, que respondeu: não só essa poltrona é útil, mas também ela é insuficiente. Eu quero outra. Com o dobro de poltronas, há de sentar-se e ser bem recebidos o dobro de pessoas que afluem para esse espaço, que é o núcleo de extensão cidadania dessa universidade. Poucos dias depois, lá estava a segunda poltrona, formando-se um belíssimo par. Dessas duas situações, auferiu a docente, que sou eu, várias lições. A primeira, a de que o meu apego ao sofá branco d'água não tem me permitido receber minhas eventuais visitas a contento. Não tem me feito feliz, após 8 suadas prestações, né?
Foi muito trabalho, transformado em moeda, transformado em aquisição de bens móveis, para nada. A segunda lição. Poltronas que ora faltam ao gabinete da reitoria, por onde, para a verificação de qualquer um dos senhores, encontra-se apenas um tacanho sofá, deprimido por sua solidão e pequeno para o poder que lá abriga. As poltronas que ora faltam ao gabinete da reitoria abundam num dos 6 núcleos de extensão dessa universidade, o Núcleo Cidadania. E ali abundam porque os dirigentes máximos da instituição entendem proteger e cuidar da morada inteira, que é a UFSCar, e não apenas aquela que imediatamente servem aos seus dirigentes, que são seus gabinetes. A lição maior, a de que o apego às coisas muitas vezes impede que se as usufrua convenientemente, impede que elas venham a cumprir o seu desiderato. E a lição necessária, eu não tenho qualificação, inclusive moral, por causa do meu apego ao meu sofá branco d'água, para dizer o que é certo e o que é errado no gerenciamento de moradas. Eu só tenho a aprender. Sou grata aos meus reitores que me levam a aprender a ter desapego e a me religar com o outro com mais despretensão e desprendimento. Devo aos que gerem a Universidade Federal de São Carlos hoje, aos que geriram na ontem e hoje gerem a nação, nesse micro-reporte que é o município. Não sei se é do conhecimento de vocês, um dos nossos ex-reitores tornou-se agora, nas últimas eleições, o prefeito do município de São Carlos. E devo, sobretudo, àqueles que me permitem falar dessa minha gratidão, que são vocês. Não sei quantas reitorias partilham os móveis de seus gabinetes, os seus recursos, os seus sonhos, com os demais membros da comunidade, seja ela acadêmica ou não. Não imagino quantas são as que usam o seu poder para viabilizar a atividade dos seus governados, inclusive atividades como a que estamos aqui fazendo, que é conversar com membros de uma outra comunidade, estabelecer contato. É preciso, nesse momento, lembrar que nós só estamos aqui porque a reitoria da UFSCar nos forneceu o currículo para podermos estar aqui, porque achou legítimo e importante esse nosso contato. Eu não sei coisa alguma, eu sou um fiasco e não tenho serventia. Por ser um fiasco, tenho a sensação de não poder dar conta de cumprir o propósito para o qual fui aqui chamada. Por isso, tenho que pensar que a compaixão e tolerância de vocês, que são o meu público, vai me dar elementos para pensar, vai me ensinar aquilo que preciso aprender. Só tenho claro que na minha ignorância sobre tudo, não me deve faltar o senso ético que me ensina a não falar mal da casa de quem me recebe. Não posso sentar com espinhos no sofá branco de quem hospitaleiramente me recebe. Mas se essa casa sofre problemas de convivência interna e tem potencialidades para superá-los, posso, como uma boa comadre de vizinhança, pensar com o morador que gentilmente me recebe e desabafa, pensar com esse morador junto em situações gerais que poderiam tornar sofás brancos d'água em confortáveis poltronas de veludo verde. Meu primeiro pensamento acerca da reflexão proposta sobre moradia estudantil é o de que não se pode falar em moradia estudantil, ver as suas perspectivas, problematizar as suas dificuldades, se não partindo do termo que identifica seus moradores, o estudantil. O que remete à morada maior que abriga esses estudantes, que é a universidade. Então,
os que residem na morada estudantil estão ali fixados por sua relação com a academia e dessa com a sociedade envolvente. Queremos assim dizer que a moradia estudantil, sendo locus onde residem os que estão ligados à universidade, pelo compromisso em capacitar-se às atividades fins, que são a produção e a disseminação de conhecimento, podem estar sob o jugo de situações que lhes são peculiares, mas muito remotamente tais situações deixam de estar subjacente à identidade e funcionamento da moradia maior, a universidade e a sociedade que a pariu. Luiz Câmara Cascudo, em seu dicionário do folclore brasileiro, nos lembra que morada remete à família, que provém de famel, criado, serviçal, ou conjunto de pessoas sob o mesmo teto, numa relação, por um lado, de interdependência e, por outro, de obediência a alguns propósitos. Então, há dois níveis de relações que precisam estar sendo trabalhadas de maneira a amalgamar essas moradas, a estudantil com a academia, a da academia com a nação, em obediência ao propósito de produzir e difundir conhecimento. A morada estudantil pode ser boa ou ruim, mas o será como resultado de uma relação boa ou ruim dela com a academia, da academia com o restante da sociedade. Se a relação for boa dentro, ou seja, entre a morada estudantil e a academia, mas for ruim fora da academia com a sociedade, corre-se sério risco de consolidar a corporação acadêmica e a sociedade não poderá sustentá-la ad infinitum. Não é legítimo pensar na exploração dos recursos materiais da sociedade para o bem de uma corporação, seja ela qual for. Bacharéis formando bacharéis, com maneirismos estrangeiros, que os permitem arranjar-se, inclusive, no aparelho público, embutindo neste as últimas ideias e modas que nada respondem aos reclames urgentes da sociedade envolvente, não nos interessa. Assim já foi a formação acadêmica dos bacharéis. Assim já se viu essa formação degenerar-se em esquecimento da realidade social no fim do século XIX. Gilberto Freire mostrava o abismo entre a existência cotidiana dos ilustrados em seus sobrados e a vida dos mulatos em seus mucambos na zona urbana do Brasil do século XIX. As elucubrações filosóficas que em francês se perdiam nas noites dos sobrados não penetravam nos mucambos. Naquilo que após um século transformou esses mucambos em favelas agigantadas por esse país afora. O melhoramento da moradia estudantil na sua relação com a academia não pode se dar visando transformar ambos em sobrados, promovendo um aumento da prosperidade em detrimento do erário público, que é uma forma de apartar os demais, cujas origens remontam aos mucambos que a história perpetuou. De outra parte, a academia não pode transformar sua moradia estudantil, ela própria, em mucambo. Isto é, uma morada maior se contrapor aos interesses da sua própria morada menor. Porque a má casa que a academia proporcionar aos estudantes será ela própria atingida, com o mau rendimento das atividades fins a que tais estudantes se comprometeram. Porque a má casa que a academia fizer aos estudantes mais carentes será a afirmação de uma opção socialmente apartadora dos segmentos sociais mais frágeis que ela finge deixar entrar na sua instituição. Reproduz-se assim a sociedade de bacharéis que no passado não tirou o Brasil do seu atraso e nem o tirará agora.
Tampouco a moradia estudantil, também ela deve referir-se à academia como um sobrado. É preciso também, por parte da moradia estudantil, não semear espinhos. Aliás, quando ambos se atacam, o que colhem, com as duras críticas de ambos os lados, o que faz efeito não é só a ruptura do diálogo, mas a reiteração das verdades de terceiros que querem acabar com a universidade pública como um todo. Há esse inconveniente no debate acalorado entre surdos que se deve a todo custo evitar, para que isso não se torne instrumento de uma luta maior que está sendo travada, que é o de tornar a ambos desafortunados com o desmonte da universidade pública. A ruína da casa maior será também a ruína da casa menor. Tenha-se o cuidado de se manifestar. Manifestar sim e se manifestar sempre. Mas não o de legitimar o desmonte do atual ensino superior público e de qualidade. Tenha-se esse cuidado através da semeadura no lugar devido, que é a partir da defesa do espaço das relações acadêmicas. Espaço de trabalho de uns e espaço de formação dos outros. Pensando conjuntamente na melhoria desse espaço, está se pensando em colher não apenas uma melhoria de uma moradia ou de outra, mas aquilo que pode sustentar o mundo. O que dá sentido à moradia estudantil é a universidade e não o seu contrário. A ela deve-se pensar em salvar, em resgatar, em transformar, em aperfeiçoar, e tudo mais virá em consequência, penetrando com seu entendimento nesse espaço menor, abrigando aqueles a quem se quer ver vicejar, a despeito das diferenças sociais. Ela verá que, devidamente transformada, a esses que residem na moradia estudantil, não pode faltar as condições para que esses alunos sejam os melhores, para que ela própria como universidade possa ser reconhecida também como a melhor. Mas que esse melhor que ambos perseguem não seja o melhor para si próprios, mas seja o melhor para a sociedade com que ambos interagem. Como pode ser a casa da razão aquela que com brados que alcançam o ouvido de muitos, desperta a ira dos que ela aninha, alimenta a vontade dos que a querem destruir? Mas como podem os aninhados lançar-se contra o seu próprio ninho? Uma universidade cidadã tem que ter uma moradia cidadã. E uma moradia cidadã deve procurar os seus canais de representação para instrumentalizar o plano de levantar cômodos, buscar da melhoria da universidade cidadã o abrigo para novos saberes, para novos segmentos sociais, para novas vocações. Padre Antônio Vieira, no século XVII, nos lembrava: se o Manau fizer um bordo a norte, outro a sul, outro a leste, outro a oeste, como poderá fazer viagem? Por isso se trabalha tanto e se navega tão pouco. Da mesma forma, pensamos que a construção de uma moradia não se dá na digladiação dos pedreiros, mas a partir do seu trabalho conjunto, observando o mesmo projeto de engenharia, qual seja o fazer, o conhecimento da academia tornar-se um patrimônio coletivo. Academia e moradia, uma mesma identidade, gerando um esforço unidirecional para o bem, não de si próprio, mas da sociedade que abriga a ambos. O que eu tinha que falar é isso. Eu agradeço. Obrigado, Nora. Mas que você é fã do Roberto da Mata, é?
Bom, Agora acho que está aberto para quem quiser perguntar alguma coisa. Não, espera, deixa eu fazer as honras. Posso? Posso? Foi um prazer. Acho que somos as únicas duas profs aqui. Eu queria te dizer com muito respeito, o teu discurso me impressionou. E se realmente estás estressada, acho que esses meninos não vão conseguir ter o teu estresse. Tá? Fica relaxado, fica relaxado. Quiser, a gente faz uma massagem, você. Não atende, se conhece? Não atende. Você conhece ela? Não, eu conheço o discurso dela, muito legal. 80%, concordo 80%, mas muito obrigado, muito obrigado. Isso a gente está tentando dizer aqui para a moçadinha. Tá? Essa questão de identidade, de cidadania e do fazer, sabe? Dos sofás. Tá? Adoro sofá branco, tá? Mas prefiro de veludo. Muito obrigado. bom, eu não sei se a gente ainda tem tempo para um bate-papo, né? Como é que tá lá? Acho que tem Não, tem tempo. você no começo estava falando bastante, com muito carinho, da reitoria da UFSCar. E foi engraçado porque isso deve ter até arrepiado muita gente aqui. Eu sei. E a situação aqui, quando se fala a palavra reitoria, é cruz, é alho e começar a xingar. Então, por que você está elogiando tanto? O que está acontecendo na UFSCar? Então, talvez seria o melhor, eu acho que talvez mais sempre o debate, se a gente for falar de experiências concretas, né? Ouvir aquilo que talvez o Alessandro tenha a dizer, né? Porque ele tem ele tem a percepção do aluno, o aluno do alojamento, né? E talvez a gente possa juntar, né? E talvez vocês entendam melhor o porquê da minha gratidão também, né? Guarda o panfleto para ver porque os meninos ficaram arrepiados. Não leias agora, que pois senão... não. Você vai ficar Não, isso é arrepiada. estressante. Tá bom. Bom, já foi apresentado, meu nome é Alessandro, faz 4 anos que eu moro na Moradia, sou aluno de Ciências Sociais também do curso de lá. Eu vou, antes de entrar, assim, abrir o espaço para essas questões já ensejadas por vocês, eu vou falar um pouco do histórico de lá e como a nossa moradia funciona para vocês compreenderem até pela própria diversidade que nos separa, inclusive pela dimensão quantitativa de alunos, que lá nós somos em 350, que o Jefferson estava falando, vocês são em 1.200 aproximadamente. Então a nossa moradia ela também começa com uma história de ocupação, em meados de 80, mais precisamente entre 87 e 88, de um grupo de alunos que já não conseguia mais, não dispunham mais de recursos financeiros para se manterem numa república, pagando com todos os gastos adicionais que você tem além da república, alimentação, materiais, tudo mais. Aí eles ocuparam a antiga gráfica da Universidade Federal. Aí a partir desse momento abriu-se um diálogo com a reitoria, que já vem de uma tradição histórica, o grupo que está hoje já vem há um bom tempo já, mais ou menos na mesma linha, e começaram a negociar sobre a possibilidade da moradia. Essa moradia, essa necessidade, segundo algum mapeamento dos próprios alunos, ela se deu até em função dos cursos que foram adicionados, em função da própria política universitária de expansão dos cursos, que a Federal já surge como uma universidade com uma vertente mais tecnológica e final de 80 e começo de 90 até uma incorporação de cursos de humanos e cursos que trazem por si só uma menor concorrência no vestibular e que, por consequência, amplia o acesso das pessoas menos favorecidas em termos de dinheiro na universidade. Então, com todos esses fatores e essas demandas de alunos, construiu-se o primeiro alojamento adaptado onde era o local da antiga gráfica, com mais ou menos suporte de 70 vagas. E os primeiros alunos moraram ali e conseguiu ter mais ou menos um equilíbrio. Final de 80 e começo da década de 90, oferta e demanda de alunos ainda atendia. Mas os cursos não pararam, a universidade continuou incorporando cursos e cursos de humanas que não tinham
Também, paralelo a isso, final de 80 tem os cursinhos populares, que também é um viés que o aluno carente pode se munir desse saber, que é o saber que o vestibular pede para ter acesso à universidade. Começou a aumentar a demanda. Aí foi construído um outro prédio com base na negociação, também com a reitoria, mas ainda insuficiente. Aí após o plano Collor foi onde a demanda cresceu significativamente por vagas de moradias. Eu participei de várias comissões de seleção do pessoal e o que percebe-se é que tem muito classe média falida, pessoas que no passado teriam condições de pagar uma república, dada a conjuntura econômica e social do país. Hoje eles conseguiram ter acesso à universidade, mas não têm condições de se manter caso eles não tenham acesso a alguns benefícios, tipo a moradia ou outros tipos de bolsa que a universidade fornece. Aí nesse sentido construiu mais 2 módulos, cada um com suporte de 70 pessoas basicamente, e num processo sempre de negociação, mantendo sempre a autogestão do alojamento. Porque o alojamento lá, ele tem diretoria própria, e ele decide sobre ele, e ele tem uma política que eu vou expor posteriormente para vocês, de vagas, que não trabalha com essa lógica de oferta e demanda. Nós temos X vaga, se a demanda for maior, nós selecionamos os menos. Nós trabalhamos com os critérios socioeconômicos, que também fizeram parte de uma discussão com as assistentes sociais e especialistas, pessoas competentes para lidar com essa questão de avaliação. E o decidido em assembleia do alojamento e acordado pela reitoria é que todos os pleiteantes que tivessem dentro dos critérios teriam vagas, independentes da oferta ser suficiente ou não. Então, a cada processo de seleção, quando a demanda era sempre maior da oferta, nós íamos negociar. E aí a negociação com a reitoria é algo complicado, porque nós estamos vivendo um momento onde o governo só ataca, só tira da universidade pública. A federal, em especial, acho que está numa situação mais desfavorável até do que a estadual nesse momento. Aí eu fui ampliando-se. Aí em 98 houve uma nova ocupação na reitoria, onde os alunos do alojamento e alunos simpatizantes com a causa, representados pelo DCE, independentes da universidade, ficamos uma semana ocupados na reitoria, e durante essa uma semana nós sentávamos todos os dias, diversas vezes com a reitoria, para criarmos uma alternativa para aquele quadro que era insustentável, tanto do ponto de vista deles, com a nossa ocupação, quanto da nossa, pelo desconforto e pelo prejuízo acadêmico de estarmos ficando comprometidos por um lado, pelo estudo que nós estamos perdendo. Aí foi negociado uma engenharia de alocação de recursos, de tirar de um e do outro, pensando sempre em não tirar de recursos de onde você tem um benefício social, tipo biblioteca, RU, onde você tem financiamento para não dar uma camisa e tirar uma calça, da moradia e onera o preço do RU por outro lado. Aí foi acordado e construiu-se esse outro alojamento, e como eu apresentei no começo para vocês, nós estamos hoje com 319 vagas, praticamente de 95 para 2000, nós quase triplicamos a quantidade de vagas lá, e temos 40 vagas alugadas na cidade. São kits, porque a política da reitoria, em negociação conosco, que surge na verdade que veio por reivindicação dos alunos, foi que esses alunos não ocupassem a moradia, ou seja, não superlotar. Por quê? Porque a decisão dos alunos, se nós acomodássemos todo mundo na moradia, além do limite sustentável, poderia trazer um certo conformismo para a reitoria. Aí, por uma situação, por uma questão moral até da reitoria, ela achou melhor de fato não se configurar este quadro, para você poder dialogar num âmbito de confiança. Aí eles tiveram sempre a política de alugar kits na cidade, enquanto eram construídos novos prédios, as novas moradias. Aí esse processo continua até hoje. Hoje ainda tem os estudos sobre qual seria o número ideal, a oferta ideal de vagas para nós
não termos mais problemas com esse contingente de alunos que entram, precisam de vagas e não tem onde morar, e todo ano você ter que fazer essa reengenharia para ver como vamos alocá-los, alugando casas nas cidades e tudo mais. Mas que mexe um pouco do histórico da nossa moradia lá é esta. A forma de gestão e a forma de entrada para ser morador, o pleiteante vem, ele pega um fichário com vários documentos, onde ele passa por uma banca, é uma banca composta por membros da comunidade universitária, então qualquer um pode se inscrever para participar desta banca. Os critérios da banca, eles são decididos anteriormente, são critérios socioeconômicos, logo não é só o econômico, não é só a renda per capita que conta, também não é só o social, é uma análise conjunta dos dois critérios e para avaliar os alunos pleitiantes. A partir do momento que ele é aprovado, ele é morador, aí já vai toda aquela batalha que eu falei há pouco para vocês de conseguir vaga para esse pessoal morar. A forma de gestão é uma gestão que em alguns momentos você tem essa parceria e em outros momentos o alojamento prefere ser sozinho, prefere manter uma autogestão só com ele mesmo, e a reitoria não faz a mínima questão de tentar atuar nessas partes também. Por essa longa tradição, esse longo diálogo que nós tivemos com ele, eles compreendem também que é importante você ter essa emancipação, essa forma de agir e de pensar pelo grupo de interesse que vocês têm inserido. O processo de seleção, essa comissão, como eu já falei, ela é composta por membros de toda a comunidade e, em alguns casos duvidosos, quando a comissão vê necessário fazer uma visita para averiguar algum tipo de entrevista, a universidade disponibiliza o carro, porque a moradia lá ela não dispõe de dinheiro, ela simplesmente é uma morada de acomodação mesmo, um espaço para o pessoal. E a gestão interna é composta por várias comissões, algumas comissões mistas, no caso a comissão de crédito, porque o aluno do alojamento ele tem um mínimo de crédito que ele precisa cumprir. Isso foi uma decisão tirada pelos alunos e a composição dessa comissão é uma comissão mista para toda a universidade comunitária. Então, teoricamente, professores, funcionários e alunos, qualquer um que esteja com disponibilidade e tempo pode participar dessa comissão para averiguar esse quadro de créditos dos alunos. É um total hoje de 20 créditos anuais, o mínimo que os alunos precisam fazer para se manterem. Caso o aluno não faça isso, mas apresente uma justificativa, essa justificativa é avaliada. Não é que não fez e está fora. Não é algo coercitivo assim, determinante. Tem uma comissão de manutenção, que é responsável por verificar os problemas operacionais de infraestrutura, eletricidade e tal, e encaminhar isso para a SAC, que é a Secretaria de Serviço Social, para manter o conserto, para que você não sempre mantenha a moradia em ordem, em condições sustentáveis para o pessoal morar. Tem a comissão de alocação, que é após os alunos aprovados, tem uma comissão que vai alocá-los, que vai passar de bloco em bloco, faz um mapeamento, né, de apartamento em apartamento, onde tem vaga, encaminha o pessoal para conversar, porque um dos critérios lá também é de ordem subjetiva, porque é afinidade, então o pessoal procura ver esse lance da afinidade, porque você divide um apartamento, são apartamentos com 7 pessoas, 3 quartos, 2 quartos de 2 e 1 quarto de 3. Variando um pouco essa configuração foi adaptado lá na antiga grade. Então você tem essa questão da afinidade, discutir, sentar, para ver se você fica no clima daquele apartamento e tal. Tem comissão de crédito, comissão de manutenção e a comissão de comunicação, que geralmente divulga quando tem assembleias, algumas coisas nesse sentido. A diretoria ela é composta por um membro de cada apartamento, um representante de cada apartamento. E aí o pessoal se divide, se organiza entre eles, porque não dá para todo mundo atuar no mesmo momento. Aí você tem uma divisão do trabalho, onde cada diretor acaba se responsabilizando por uma parte, segundo a sua afinidade. Se for só um de estatística, por exemplo, você às vezes prefere ficar na questão de créditos, na questão de ter algumas tendências de quanto tempo os alunos estão formando, não, tem esse tipo de afinidade. É claro que na teoria é assim, na prática nós sabemos que tem as deficiências, vocês são moradores, vocês sabem o quanto é difícil gerir um grupo
assim. E além disso, um ponto importante é que a ocupação da moradia, a ocupação da reitoria em 98, foi importante porque a partir dela foi criado um grupo misto não deliberativo, composto por um representante da diretoria, representantes da moradia e representantes do TCE. A função desse grupo é refletir, é pensar um pouco sobre as questões, sempre em melhorar a moradia, não esquecendo que a moradia da UFSCar, na verdade, não é algo descolado dela. A moradia faz parte da educação e parte das reivindicações da moradia também deve ser reivindicações da universidade. Porque, na realidade, o pessoal compreende ali alguns moradores mais claros, outros menos ainda, mas no geral o pessoal tem uma percepção de que falar em moradia hoje não é só falar num meio de manutenção de alunos que não teriam como se manter na universidade se não fosse por ela, mas falar num grupo de alunos que também estão ali para repensar a universidade pública quanto ao seu papel e a sua intervenção social. E nesse sentido faz necessário o envolvimento desses alunos, como exemplos recentes, na sucessão à reitoria. Então era muito fácil você ir na universidade, no processo da reitoria, e verificar os alunos da moradia engajados no processo, chamando as chapas para debaterem, elencando suas propostas, as suas reivindicações, vendo até onde as chapas concorrentes estavam dispostas a atuar, a trabalhar. Então, um pouco nesse sentido. Bom, esse é mais ou menos o quadro da nossa moradia lá. E o que me fez pensar e refletir bastante com relação a este quadro durante esses 4 anos morando lá, é o quanto é importante você sempre ter aquela mentalidade do macro, pensar a universidade enquanto um todo. E dentro dela uma parte, moradia, que não responde só como um grupo corporativo que quer os meus interesses, eu preciso de vaga, eu quero, eu preciso de telefone, eu quero, e sim como um grupo antenado, disposto a discutir, realmente lutar por uma universidade pública, lutar por formas de aquisição da universidade, que é uma questão bastante pertinente, porque não adianta nada você refletir, eu quero a moradia, mas você não discute, eu quero a moradia para quem, eu quero uma universidade para quem. Eu quero uma universidade para o mesmo grupo que hoje estuda nela, mantenha, ou eu quero uma universidade que amplie-se, que atenda setores da sociedade que hoje estão fora dela porque eles não conseguem passar pelo crivo do vestibular. É claro que este pensar, no nosso caso em específico da universidade, levou a universidade a refletir e a agir politicamente em termos educacionais de várias formas. Uma, tentar garantir a moradia. É claro, algumas vezes sofrida. Nós sabemos que muitas vezes você se depara com uma situação orçamentária, que não é política, é de receita mesmo. Aí nós temos que discutir o como fazer para solucionar esse problema, aonde nós vamos tirar, qual a gambiarra que nós vamos fazer para solucionar esse problema. Agora, paralelo a isso, a universidade vem pensando, tem o Núcleo Fiscal Escola, que é um cursinho que foi elaborado, um cursinho que teve origem de alunos também, há muitos deles alunos do alojamento, para criar um cursinho popular, onde os próprios alunos da universidade, que já têm uma capacitação, iriam lecionar, iriam dar aula, o pessoal paga uma taxa de R$10, e é uma forma de você tentar, tem uma prova, um critério socioeconômico que os alunos pleiteiam também para ter acesso a esse cursinho, e é uma forma também de você tentar inserir, é claro, tentar inserir esses alunos que não teriam condições de pagar um cursinho e, consequentemente, não teriam condições de ter acesso à universidade, a ter uma chance de pleitear e disputar uma vaga. É claro que a universidade tem plena consciência disso, tanto os alunos quanto hoje a gestão que dirige ela, de que por si só, essa política não resolve o problema da universidade. Mas aí é aquele grande dilema que os alunos sempre pensam. Até quando nós vamos pensar em resolver o problema da universidade, deixando os nossos amigos morrerem do lado de fora? Então a grande questão é, ou nós temos algumas políticas
hoje, para garantir moradia, algumas políticas de inserção desses alunos e de manutenção desses na universidade, aí consiste moradia, bolsa de alimentação, bolsas de atividades, ou nós vamos ficar no gabinete, aí vou até pedir a minha professora para utilizar a proposição que ela fez do Gilberto Freire, dos sobrados e mocampos, ou nós vamos ficar sempre nos sobrados enquanto elite, por termos acesso ao ensino superior, refletindo, discursando, dialogando com os nossos pares sobre os coitados que estão de fora. Então, pensar em moradia implica necessariamente pensar na universidade. E se hoje nós estamos aqui, com certeza nós somos os privilegiados. É claro, dentro dos nossos pares nós temos os mais capitalizados, com seus carros do ano, com suas casas alugadas nas cidades a preços altos, o pessoal que vive no alojamento com muita dificuldade, com bolsa de alimentação, bolsa de atividade. A bolsa de atividade é um outro fato interessante, porque a bolsa de atividade lá é uma bolsa que o aluno despende um X de hora. Eram 12 horas semanais, agora está sendo revisto com a reitoria para diminuir essa quantidade de horas para não onerar o estudo dos alunos. Essa bolsa de atividade ela surgiu dos alunos do alojamento, porque os alunos verificaram que, como eu já falei para vocês, no nosso caso lá, com a entrada de alguns cursos de humanas, entrou um pessoal que realmente só a moradia não era suficiente para garantir o acesso desse aluno à universidade. Por quê? Porque esse aluno ele precisava comer, ele precisava tirar um xerox para a leitura. Então aí foi, o alojamento refletiu, pensou, encaminhou para a universidade, foi aceita essa bolsa, que a reitoria despende R$110 e os alunos trabalhavam essa quantia. Então, por que eu estou dando esses exemplos? Porque eu acho que a minha vivência, as minhas próprias reflexões na condição de aluno carente também me fez pensar o quanto é importante olhar para a moradia enquanto parte de uma universidade pública. Não olhar para a moradia enquanto um objeto que vai atender os meus interesses enquanto eu me formo, enquanto eu me capacito para sair nessa sociedade e disputar esse mercado de trabalho tão competitivo quanto esse. Então acho que eu teria a contribuir com vocês um pouco, seria nesse sentido. Alessandro. Não sei se estou sendo... É que você colocou tudo no histórico, né? E eu acho assim, que a gente aqui na Unicamp vive muito um mito, eu acho. Né? A crítica que eu tenho a fazer ao movimento estudantil, aos estudantes, né? Vive em torno de mitos, né? Eu acho. Né? E quando você colocou isso, tem uma dúvida que eu quero tirar assim da realidade. Porque a gente viveu um momento de transição aqui de um grupo que estava aqui há 16 anos. Né, que foi o grupo que participou da elaboração, da construção, da discussão e tudo mais, tudo que girou em torno da moradia estudantil. E o grupo que hoje administra São Carlos é o mesmo grupo de forças internas na que desenvolveu todo o processo com vocês. Então, esse canal de diálogo que existe com a moradia, ele nunca se quebrou, né? Então, você tem pessoas que se sentem parte da moradia, tem né, certo? Tem um sentimento com relação à moradia. O que eu percebo aqui, né, eu vi dois momentos aqui, eu acho. Né, o 96, que era esse grupo, praticamente o Tadeu era esse grupo, né, e que eu sentia isso. Por mais que a gente quebrasse o pau, a gente percebia que, por mais que a universidade estaria passando, eu já sentia naquela época, os paus que eu tinha com o Nilo era isso. Eles estavam querendo começar aos poucos, pegar estudantes carentes, né, e transformarem eles em produtos, né? Galera financiada por uma empresa. Agora, o discurso era outro, mas a ideia era bem parecida. A universidade não quer financiar estudante pobre. Os paus eram esses naquela época. A gente passa por um momento de mudança, porque esse grupo que entrou agora, e eu acho que o que acontece na moradia hoje, na minha opinião, a gente pode discutir tudo. Neoliberalismo, globalização, as tendências que tem. Mas se você for olhar de uma forma analítica, é um grupo infantil, imaturo, um grupo de pessoas que tomaram o poder da universidade e dizem, agora que manda aqui a gente, tudo que foi feito antes está tudo errado. Né? E a moradia era um alvo que
a moradia hoje, né, era o único setor, eu acho, espaço da universidade que ainda tinha o símbolo daquele grupo que estava lá, que todo mundo condenou, e que por isso que o Hermano foi livre. Era um monte de gente. Sim, a moradia elegeu o Hermano, inclusive. Eu estou colocando isso para a gente, né, diferenciar, porque vocês estão conseguindo, de alguma maneira, né, e a gente, não tem ninguém lá. Não tem ninguém, mano. Ninguém que hoje está administrando a universidade, de nenhuma maneira tem essa relação afetiva com a universidade, com a moradia. A moradia hoje é um instituto da Unicamp que tem que ser administrado pela universidade, a universidade tem que ter controle sobre isso aqui, e essa relação traumatizante, agressiva, violenta que a gente está tendo com eles, né, eu acho que passa muito por isso. É uma questão, tem os problemas conjunturais do país, mas eu acho que também tem muito problema da rivalidade, da briga e tudo mais. Porque eu estou apenas colocando isso do meu ponto de vista sobre a situação, porque a gente hoje, isso que vocês falaram, a gente está estranho, né, quando você fala do reitor, quando você fala da forma como vocês dialogam, porque aqui, na verdade, é uma relação de surdo e mudo. Porque para eles nós somos mudos. E eles são surdos. Assim, é bom que você até expõe essa diferença, porque senão daqui a pouco o pessoal vai pensar, porra, que bando de reacionário tem naquela universidade, né? A questão não é essa, a questão é que, por exemplo, é claro, nós temos dentro do alojamento as divergências, tem o pessoal também que encara a política como aquela política. Não, nós temos que afrontar e simplesmente afrontar. E tem o pessoal que hoje, pode-se dizer que é a maioria, dentro do alojamento, que tem como política a construção, não do alojamento, e sim a construção da universidade. O alojamento é simplesmente um momento para um grupo de alunos que por ironia do destino, digamos assim, e por consequência do nosso sistema produtivo, não dispõe de dinheiro realmente para se bancarem na universidade. Agora, não dá para você pensar, como eu já salientei a fala da professora Norma também bate em cima disso, pensar a moradia como um aspecto e a universidade como outro. Porque aí você trabalha com uma dicotomia onde você vai ter um afrontamento, você vai ter sempre um conflito e algumas conciliações. Ao passo que a moradia tem que ser vista como um todo. A universidade é um todo, onde dispõe da moradia, onde dispõe, sei lá, dos diversos grupos de esporte que cada universidade tem, do próprio DCE, o movimento estudantil. A universidade é um todo, e é como um todo que ela deve ser pensada, dentro da minha leitura. Agora, a nossa felicidade, que eu diria, é que embora tivemos sim as nossas reivindicações, como eu falei, ocupamos uma reitoria, já tivemos as nossas discussões, as nossas reuniões, nem sempre são reuniões calmas, entendeu? Mas apesar de tudo isto, nós tivemos sorte de ter um grupo que tem essa preocupação de pensar na universidade como um todo. E a partir dela, que com algumas dificuldades, com alguns quebra-paus, com vários benefícios também, nós estamos construindo e melhorando cada vez mais o nosso espaço. Atenção, só outra coisa, mas os dois discursos passaram por fora, não concordo com o outro. Eu faço uma análise de moradia como espaço esquizofrênico, porque é entre público e privado, a gente não sabe exatamente o que ela é. Ao mesmo tempo que é um prédio público, espaço público, tá? A gente sempre, desde os primórdios do movimento aqui, sempre rejeitamos a palavra alojamento. Sempre pedimos moradia, que é uma diferença fundamental. Tá? Que é a vida das pessoas, elas moram. Tá? Se a universidade tratar isso não como instituto, antes fosse como instituto, Marcos, mas é um DGA 18. Tá? É uma coisa de administração, alguma coisa, sabe? Antes fosse um instituto. Como é que vocês lidam com isso? Tá? Porque não é porque você está na universidade pública, tá? Não é porque você é um ser político, inserido na sociedade, com toda a luta, toda a abrangência que você tem que dar, tá? Que você não tem o seu espaço, tá? Particular e necessário à sobrevivência humana. Tá? Como é que se lida com isso? Se você me permite, acho que o que você falou, eu não sei se o nome. Ubaldo. Eu acho que o que você falou, eu não tenho a resposta, não sei se a Alessandro tem no caso dele. Mas eu acho que você falou uma questão que é fundamental, que talvez seja uma angústia, que
dentro do corpo discente da universidade, uma angústia que é muito peculiar a esse corpo discente que mora nesse espaço. Porque tem um problema que é específico de vocês, que é essa dimensão que você disse, né? Bom, aos demais estudantes da universidade, né, cabe, né, a interação com a instituição universitária, na produção e a disseminação do conhecimento, num certo tempo, né, em um certo conjunto de relações cotidianas. Agora, para aquele que mora numa moradia estudantil, as esferas não acadêmicas da sua vida, né, acabam sendo controladas e exatamente, né, o Baldo gera uma camisa de força, né? Então, para além do tempo da pesquisa, do ensino, da extensão, ele tem que se portar como ser, né, debaixo da aspiração do outro, etc. Então, eu acho que a grande questão que eu vejo aí colocada é que, por um lado, se aqueles que estão no espaço da moradia são os mais, supõe-se, né, que um dos critérios que permeiam, são aqueles, os mais carentes dentro da sociedade, né, para quem se visa dar uma oportunidade que historicamente acabou lhes faltando, né, por outro lado, não é permitido que eles se desenvolvam como cidadãos, né? Então, a multidimensão do seu viver cotidiano, né, ele é obstaculizado permanentemente, né? Exatamente. E aí fere, como dizem vocês, né? Fere, eu acho que o próprio desenvolvimento, né, das identidades pessoais, né? Então, nesse sentido, você de alguma forma forma na universidade e deforma no espaço da moradia, né? Então, acho isso muito ruim, né? O que o Alessandro talvez tenha tentado falar, imagino que assim que eu compreendi, assim como uma docente que não mora, né, naquilo que ainda na Universidade Federal se designa alojamento, é que há uma dimensão pessoal importante no caso dos dirigentes, né? No caso da Universidade Federal de São Carlos, esse grupo que está na atual gestão e que vem das gestões anteriores, né, é fundamentalmente não só um grupo de esquerda, né? Eu acho que isso é uma diferença fundamental, né? Mas é um grupo, inclusive o atual reitor que está sendo, né, que foi eleito e que será empossado agora nos próximos dias, foi o fundador e primeiro presidente do DCE. Né? Então, há nele também, né, uma marca, né, na sua vida pessoal de ter sido o outro lado. Né, de ter sido, do outro lado, numa gestão de direita, né? Não ajuda nada. O nosso foi presidente da Unicamp. Infelizmente, ele não quis apagar, talvez, né? De vocês, né? Não. Talvez de vocês, infelizmente, né, queira se travestir, né? Não sei. O nosso, né? Felizmente, não quis apagar a sua memória de como é o outro lado, né? E há uma coisa também em relação às gestões anteriores, né? Que a pertinência, a validação e a legitimação da universidade pela sociedade envolvente implica em que os canais de comunicação com esse entorno se ampliem, né? E se leva com a maior naturalidade, né, uma discussão política, né, sobre as desigualdades nessa sociedade envolvente e como ensino, a pesquisa, a extensão tem que estar comprometida com esse desafio. E é isso que faz com que a classe acadêmica se politize sim, e vai para a cidade sim, né, na luta política da cidade sim. Uma e leva... Não foi o nosso grupo, né? Não foi o nosso grupo, e conseguimos, né, sair lá de um time do 4º lugar e alcançar a Prefeitura de São Carlos, né? Eu tenho uma grande esperança, né, de que a reitoria que acabou galgando, né, uma dimensão na esfera política da sociedade envolvente, né, não fez por uma ambição política pessoal, mas fez no sentido de abrir os canais de comunicação, né? Então, o que eu queria dizer é que eu acho que vocês têm instrumentos fantásticos na mão e é preciso saber usar esses instrumentos fantásticos de diálogo, né? O primeiro deles
que eu diria que é um documento oficial importante, é o Plano Nacional de Extensão. Né? O Plano Nacional de Extensão das Universidades Públicas do Brasil é um plano que foi apresentado oficialmente no final do ano passado ao governo federal, ao MEC, né? E basicamente a ética do Plano Nacional de Extensão, e é importante dizer que a Unicamp faz parte desse fórum, que é o Fórum dos Pró-Reitores da Universidade de Extensão, né? A ética básica desse plano é a chamada Universidade Cidadã. Né? E a Universidade Cidadã tem os melhores canais de interação por fora e o maior nível de compromisso de desenvolvimento multidimensional dos cidadãos que estão dentro. Né? Então eu não sei se a partir de um documento que a Unicamp assinou, né, que vocês têm uma forma de conseguir tornar as palavras em práticas. Eu só queria dar um parênteses, que eu senti uma outra coisa também nessa coisa da transição, toda uma coisa que o Valdo tinha falado antes, que eu acho que a gente está no processo, talvez, de necessidade de reconquista do carinho pela moradia de uma maneira ou de outra. Você estava falando das pessoas estarem visitando aqui sem pudores de mostrar o que com outras esferas, né? Com professores, com pessoas, para eles começarem a perceber a vida que existe aqui de alguma maneira ou de outra. Tentar, porque ele falou da transição, a gente falou dessa coisa, as pessoas não têm a marca histórica, talvez tenha que se reconquistá-la de uma maneira ou de outra. Eu imagino que um pouco de rock sempre vai ter. Na cidade tem. Qualquer moradia. Você está numa festa, está no DCE, no CAA, numa festa curtindo lá, você conversa com alguém, você é da moradia, você não é o cara da república, isso não tem como tirar. Agora, o que dá para tentar suprir é você tentar colocar no mesmo patamar em termos de normalidade, loucura e lazer também, tanto o morador de uma república quanto de uma moradia. Para isso, a moradia tem como também se organizar e se unir, mostrar as suas caras também para o pessoal, para a comunidade, o que ela é, o que ela pode produzir. Um ponto. Outro ponto, eu acho, com relação à pergunta do companheiro, essa dificuldade de vivência cultural mesmo, né? Você coloca, tipo, meu apartamento, você tem... Eu tenho um mineiro junto. Ele, na revolta dele, quando ele comentou, não sei se ele viu em algum lugar, mas ele falou assim, é curioso como as pessoas entram na universidade para mudar de classe social. Né? E por isso existem projetos políticos, tá? Para que não exista extensão. Tá? A moradia em si é a extensão. Ela é fruto de uma política de inclusão. Tá? Portanto, ela é a extensão. Quando você monta um cursinho, um supletivo, etc., todo esse trabalho que a moradia está fazendo, tá? Você só está duplicando, tá? Uma política de inclusão que deu certo. Tá? E você leva no longo mesmo, da política, tá? Do Estado brasileiro, tá? Não está aumentando tanto a inclusão assim. E isso tem que se ter noção. Tá? Está se incluindo gente demais, tá bom? Fora o genocídio econômico, o genocídio econômico que faz, genocídio mesmo, tá? Tem gente demais na universidade. Não tem mais lugar para isso. Vão sobrar quantas? Ao fiscal do carro público, segundo o plano do nosso ex-reitor, Paulo Renato? Não. Quantas públicas vão ficar assim? É uma política de exclusão. A moradia, quando a gente discute moradia, eu acho que aquela questão suja exatamente por causa de... Porque ela é extensão em si. Tá? Porque você não teria estudado, você da costureira não teria estudado. Tá? A renda média de um aluno de Unicamp, tá? Caiu pra cacete depois que existiu moradia. Caiu a renda média do estudante. Por mais que eles vejam carro parado, não sei o que, tá? Um neguinho consegue sobreviver com R$6, tá? São caros, é R$2 o x-tudo, tá? Aqui é R$3,50. Tá? Depende do lugar. É caro demais, você está mais caro do país. Tá? Mas quando você tem só o aluguel garantido, tá? Só não ter despesa, tá? De um jeito ou de outro, com 100 contos, com bandejão, não sei o quê, e com garra, você consegue ler. Tá? Só deixa eu fechar o que eu estou falando, porque eu me lembro que no ano passado, acho que a primeira crise que a gente teve nessa GPM, nessa comissão aí, foi quando o pró-reitor de graduação
né, atual, ele queria dizer o seguinte pra gente, olha, na Unicamp não entra tanto foco. Você era da moradia, você vê um monte de gente com carro, né, tem cara lá que já se formou, não sei o que lá, cara que já faz o segundo curso, terceiro curso. Ele queria começar a criar formas de tirar as pessoas da moradia e de exclusão, né? E por que, no final, a gente ainda está descobrindo. Acho que a gente não descobriu ainda, mas a gente tem ideia de por quê, né? Mas... Desculpa, lembrei. E aí, eles tinham critério, por exemplo, de tirar as pessoas da moradia, né? Porque tinha uma faixa, e hoje elas têm essa faixa, R$400, R$400, pessoal econômico, mais social, R$400 é o que o cara, né, a renda per capita que o cara está na moradia. Passou disso, está fora da moradia e a moradia fica vaciosa. Sendo que nunca, quando eu questionei isso numa reunião do conselho da comissão ou do reitor, ele na segunda reunião parece que é o mais parou. Quando eu falei para ele, eu não entendo por que a universidade hoje não discute por uma política de extensão decente, onde nessa política existem programas de inclusão. Porque o problema não é a moradia, o problema é a universidade criativa. Né? Se a gente começar a privatizar mesmo, de fato, começar a vender vaga na moradia para pessoas que podem pagar, ou coisa do tipo, como eles queriam fazer, a gente está totalmente descaracterizando o espaço. Eu quero perguntar para você, como é que você pensa essa descaracterização de um espaço público, a partir do momento que você começar a vender vaga, vender serviços, cobrar moradia, coisa do tipo. Como é que vocês veem isso? Bom, as informações que nós temos é que a USP, Bauru, tem uma proposta desse tipo, de começar a alugar uma caixa, não tão simbólica pelo preço que falaram, acho que em torno de R$70 a moradia de lá. Porque, de fato, tem esse medo da moradia, também esse medo de utilizar, mais barato do que uma república, mas já sendo alugada já existe em discussão, mas aí é algo pertinente a eles, como grupo de alunos que está lá, parece que tem um certo consenso de que isso é necessário. Então, quer dizer, é complicado, porque a nossa condição enquanto membros de fora fica difícil, uma vez que você não tem um guião, assim, uma discussão que une tipo um movimento estudantil com as moradias, fica difícil você ter uma política para o outro, né? Mas nós sabemos de alguns casos nesse sentido. E o que nós temos com relação à nossa moradia, inclusive a permanência do aluno lá, eu falei que tem alguns critérios de manutenção dele, os critérios lá não são pensados no sentido de eliminar o pessoal para ter vaga ociosa, porque o critério lá é todo mundo que está no critério tem direito à vaga. Agora, uma outra preocupação que tem lá, é claro, isso tem como uma preocupação do grupo que discute a moradia, que pensa com a universidade. Não é todo morador que tem esse mesmo grau de reflexão, assim como não é todos os moradores que aqui dispõem da mesma reflexão que vocês fazem. É o quê? É que pensar em moradia, se pensar em moradia é pensar também na universidade, como um todo, então eu pensar na minha formação é eu também pensar sobre o saber que hoje eu estou adquirindo, que também não é um saber meu, é um saber público, uma vez que é um público externo ao lugar onde eu estou, que me financia. Se esse público me financia e eu tenho um saber hoje, que embora se dá nas minhas entranhas, ele não é meu, ele é público porque ele advém desse pessoal que me financia, eu tenho que de uma forma de jogo tentar retornar ao público que me financiou o saber que os pertence, que é o saber do cientista social, o saber do químico, do engenheiro, do físico, dos N's, saberes que nós temos da ciência. E nesse sentido também nós temos que nos preocuparmos com alguns mitos, digamos assim, como você salientou que tem, do cara entrar na universidade e viver eternamente esse mundo. Eu acho que nós temos, é importante nós estarmos aqui, eu acho que é fundamental as nossas lutas, mas eu acho que nós temos que passar por aqui criando caminhos para que outros possam estudar e pularmos para outras esferas de atuação e de extensão, seja como professor da rede,